Olá, aqui é o Éder Carneiro, seja muito bem-vindo a mais uma aula, a quinta aula dessa série da ortodontia. E nessa mini aula a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é como formar parcerias com outros dentistas, mas num cenário muito específico, cenário onde você vai ter uma pessoa que indica clientes para você que é ortodontista. Como que eu faço, Éder, para conseguir indicação de outras pessoas que não trabalham com ortodontia e que podem efetivamente se tornar uma grande fonte de pacientes para mim? Essa é uma pergunta que eu recebo muito e a gente já tem experiência suficiente para poder te dizer o que mais funciona. Bom, basicamente eu posso separar o processo de indicação em dois grandes grupos, que são grupos de interesse. O primeiro grande grupo de interesse é o grupo que eu vou dizer que ele não é tão legítimo assim, que é o interesse em dinheiro, monetário, indicação por interesse monetário, que é, por exemplo, assim, ó, me indica aí o paciente que eu te pago 20%, que eu te pago alguma coisa. Isso existe. Do meu ponto de vista, eu não concordo com essa abordagem, eu não ensino isso nos meus treinamentos por dois motivos. Primeiro, porque isso é ilegal. E quando eu estou falando ilegal, não estou falando só em ser antiético, não. É antiético também, mas isso é ilegal. Segundo ponto é que isso é frágil. Isso é frágil. Toda parceria que é firmada por interesse econômico, ela vai se desfazer no momento em que alguém oferecer um pouquinho mais. Então, se por exemplo, algum dentista paga R$20 pela indicação, se aparecer um para pagar 25, ele vai perder o cliente. Então, assim, a prática mostra que esse tipo de parcerias por interesse, ela se torna ao longo do tempo extremamente deletéria para ambos os lados. E o paciente no meio do caminho, quando ele percebe que existe um tipo de interesse naquela parceria, ele perde tanto a credibilidade no ortodontista, quanto a credibilidade naquele que o indicou. Ou seja, o paciente no meio do caminho também fica magoado. E muitas vezes quando a gente pensa em parceria, a gente está pensando no outro dentista, mas a gente está esquecendo que no meio do caminho tem uma pessoa que tem sentimentos, que tem ambições, que tem expectativas com relação ao tratamento ortodôntico, e aí a gente meio que nem lembra que ele existe, né? Pois é, essa pessoa aqui no fim das contas é quem decide se esse sistema inteiro aqui vai funcionar ou não. Então a minha recomendação para quem quer fazer uma parceria de longo prazo, uma parceria sustentável, é o seguinte: primeiro, se você é um ortodontista, busque pessoas que se alinham com você em termos de percepção da odontologia. Porque não tem jeito, a gente tem dentista que é dentista classe A e tem dentista classe E. A gente tem dentista que é mais, entre aspas, descuidado com o paciente e tem dentista que é mais zeloso. E obviamente um dentista zeloso e um dentista descuidado, eles se chocam. Eles não conseguem se entender. Aquele que é descuidado não gosta do estilo do mais controlado e aquele que é mais controlado não gosta do estilo daquele que não é tão cuidadoso assim. Então, na prática, um tipo de parceria entre mundos antagônicos não funcionaria. Agora, é muito mais interessante você encontrar uma pessoa que se afine com você em termos de estilo, de pensamento, como que vocês enxergam o mercado odontológico, como que vocês enxergam a ortodontia, como que vocês enxergam a odontologia, o paciente, e a partir desse momento criar um vínculo muito mais forte, que é o vínculo de construção mútua de ganhos. Ou seja, aquele clínico geral, ou implantodontista, ou endodontista, sei lá, existem diversos tipos de profissões ou de especialidades que podem se tornar indicadores para você. Ele te indica porque ele tem um objetivo. O objetivo dele geralmente é ajudar o paciente para que esse paciente volte para ele. Ou seja, você tem que receber esse paciente e, de certa forma, retroalimentar o seu colega dentista. E como que você faz isso? Esse paciente, vamos supor, eu sou ortodontista e eu recebo indicação do Dr. João. O Dr. João é dentista, confia no meu trabalho, se afina comigo, eu faço uma parceria com ele. Essa parceria não tem envolvimento de troca financeira, ou seja, eu não pago nada para o Dr. João nem o Dr. João para mim. Mas a gente tem uma parceria sim, porque a gente tem afinidade. O Dr. João confia no meu trabalho e eu confio no dele. Então o Dr. João me manda o paciente ortodôntico e eu recebo aquele paciente ortodôntico, eu trabalho a minha ortodontia e eu vou voltar aquele paciente para o Dr. João. Quando eu voltar, eu tenho que fazer o seguinte: além de indicar o paciente de volta, ou seja, entregar a minha caixinha e falar para o paciente, agora procura o Dr. João para finalizar você, eu tenho que avisar o Dr. João.
eu tenho que avisar. Então liga para a secretária do Dr. João e fala, avisa para o Dr. João que a paciente Renata terminou o tratamento ortodôntico comigo, eu indiquei ela para voltar, então liga e já agenda a consulta, porque ela já está ciente que ela precisa voltar para o Dr. João. Porque aí se a secretária não ligou, é mais complicado, você não tem nada a ver com isso, né? Mas o Dr. João tem a chance de fazer um trabalho bonito também. Agora vamos imaginar um outro cenário. O Dr. João me manda a paciente, eu termino o tratamento, não tem mais nada para voltar para o Dr. João, o que eu faço? Avisa para o Dr. João, avisa. Fala, Dr. João, lembra da paciente Renata? Pois é, ela foi finalizada, obrigado pela indicação, e ela vai voltar daqui 6 meses para fazer um controle comigo. Ela voltou e você, ortodontista, faz um exame clínico, olha e fala, Renata, tem uma cárie aqui, Renata, precisa fazer extração do siso, Renata, tem um problema periodontal aqui, mas é o seguinte, eu sou ortodontista, então eu vou te encaminhar para o Dr. João, porque você tem na sua ficha quem te indicou. Não importa se o Dr. João não é periodontista, indica para o Dr. João, o Dr. João depois reindica, o Dr. João talvez faça aquela parte, você não sabe exatamente. Então, a minha recomendação é que você sempre volte para o paciente, para o indicador de origem, sempre, não passa ciclo, não fica um jogo, volta para o de origem. Você tem que ser a extremidade, você não pode ser o centro divisor de paciente, você tem que ser uma extremidade e sempre voltar para o centro de indicação. Então, quando você voltar o paciente para o Dr. João, além de você entregar por escrito para o paciente, avisa, Dr. João, avisa. Imagina a felicidade que o Dr. João vai ter quando ele receber uma ligação que ele não esperava, e nessa ligação está dizendo assim, olha, você lembra de uma paciente XYZ que você me indicou, a Renata? Aí ele, não lembro, não. Lembro sim da Renata. Pois é, Renata voltou aqui, ela já tinha terminado a ortodontia faz 6 meses, ela voltou de novo para consulta e eu percebi que ela está com uma cárie. E eu diagnostiquei uma necessidade de extração. Então eu fiz o seguinte, eu botei uma carta de indicação para você, João. Para você, doutor João. Agora faz o seguinte, pede para sua secretária ligar e agendar ela, para ela ir no seu consultório. Olha, esse é o tipo de feedback que todo dentista indicador vai ter uma sensação de que valeu a pena indicar tremenda. E olha o tanto que isso é legítimo, olha o tanto que isso é ético, olha o tanto que a paciente estará inserida num contexto de tratamento muito mais correto, muito mais completo, porque agora ela está tendo um cuidado por 2 dentistas. E esses 2 dentistas, apesar de eu, ortodontista, não fazer a restauração, não fazer a extração, eu recomendo que ela volte naquele dentista e eu aviso para ele que eu fiz isso. Porque, independentemente se a Renata voltar ou não para o Dr. João, eu fiz minha parte e o Dr. João está consciente que eu fiz. Pode ter certeza que o Dr. João vai me indicar mais 2, mais 3, mais 4, 10 pacientes de ortodontia, sem pensar que ele está simplesmente me ajudando demais, porque toda vez eu estou retroalimentando ele. Se você que é ortodontista seguir esse tipo de recomendação, e obviamente isso não dá resultado em 1 mês, né? A gente está falando de uma parceria de longo prazo. O que vai acontecer com você é que depois de 1 ano, 2, 3 anos seguindo essa mesma técnica, você vai ter tantas fontes de indicação de clientes que você pode ter certeza que você vai estar numa ortodontia muito, muito bacana de ser feita, tá bom? Grande abraço, a gente se vê nos outros vídeos dessa série, tem vídeo anterior a esse e tem um próximo vídeo onde a gente vai falar sobre como receber indicação ou como montar um trabalho dentro do seu próprio consultório, tá bom? Então não perde não, já já vai começar.